Olá, camaradas, tudo bem com vocês? Por acaso você está querendo saber o porquê o dólar está caindo, por que a inflação está tão alta, por que o Bitcoin também está aumentando? Se você está com essa dúvida, continue conosco, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos tirar as dúvidas e vamos resolver um pouco esse problema, fazer com que você entenda. Eu sou Jonathan Lourenço e esse é o Camarada Investidor. Pessoal, antes de continuar, eu peço que você já deixe seu like aqui no vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho que é para você ficar sabendo quando sair vídeo novo. E também não esqueça também de curtir, que nos ajuda bastante. Você deve estar se perguntando por que o dólar está caindo, por que a inflação está tão alta, por que o Bitcoin está se valorizando, o que está acontecendo. Para você entender esse cenário, você tem que saber a posição do Brasil nele, como que o Brasil se encaixa nesse cenário atual. Para você já começar, você tem que saber que o Brasil alimenta cerca de 10% da população mundial, com trigo, arroz, café, minério, etc. Então a gente exporta bastante, somos um país que exporta muita commodity. Então essa posição de muita exportação nos dá um privilégio de quando as coisas pioram lá fora, os investidores começam a vir para o Brasil, porque esse tipo de material sempre vai ser preciso. As pessoas não vão deixar de comer, as pessoas não vão deixar de comprar o café, sempre vai ser preciso ali um minério para poder construir. Então, apesar do cenário mundial estar bem ruim, isso começa a favorecer o Brasil porque a gente exporta bastante. Não só o Brasil, mas o mundo como um todo. Não estou falando aqui que é muito bom, o mundo está ruim. Não, mas estou dizendo que, de certa forma, o Brasil se beneficia com essa situação. Ligado a isso também, você deve estar sabendo que está acontecendo lá uma guerra lá na Rússia, lá contra a Ucrânia. E isso também está impactando diretamente no cenário como um todo. Porque se você for observar, a Rússia é uma grande exportadora, principalmente de petróleo. Se não me engano, ela está no terceiro lugar de exportação. Terceiro a segundo lugar. Então, se você observar isso e ver que a Rússia não está mais exportando petróleo, você vai já tirar uma conclusão de por que as coisas estão tão altas. Porque se ela não está exportando tanto, a oferta diminui e a demanda continua a mesma. Se a oferta diminui e a demanda continua a mesma, significa que isso vai se valorizar. Tá aí já uma primeira explicação de por que a gasolina está tão cara, porque as coisas estão tão caras. Ah, mas como que isso afeta o arroz? Como que isso afeta o feijão? Como que isso afeta a carne? É simples, para você colher o arroz, para você fazer todo o processo de limpeza do arroz, você precisa de energia, precisa de gasolina, e isso ou de combustível, né? Não gasolina necessariamente, mas óleo, diesel ou qualquer outro combustível. Isso vai gerando um custo a mais porque esse material se valorizou. Se antes você precisava gastar, por exemplo, R$1.000 para limpar 2.000 quilos de arroz, agora você precisa gastar ali 1.500, 1.100, 1.200. Porque as coisas estão um pouco mais caras, a gasolina está um pouco mais cara. Então isso vai afetando toda a cadeia. Até para você produzir qualquer que seja o material, você precisa ali de um pouco de combustível. E como que está afetando a energia? Eu já fiz um vídeo explicando um pouco sobre isso. Afeta que em alguns momentos você precisa de combustível para poder manter as turbinas ligadas. Ali na manutenção da usina você precisa também de combustível. Então isso vai afetando de forma indiretamente ali, até que chegar no final vai estar tudo um pouco mais caro. Ah, mas como que isso influencia no dólar? Então, como eu já falei, você está sabendo da guerra que está acontecendo lá na Ucrânia. Lá na Ucrânia e Rússia. Então, os investidores estão tirando o dinheiro deles de lá, porque eles não querem o dinheiro no lugar de incerteza. Quem investir na Ucrânia, fala assim, cara, não sei o que vai acontecer aqui. Eu não sei se vão continuar, se a Rússia vai tomar tudo, vai quebrar tudo, o que vai acontecer. Então, deixa eu tirar meu dinheiro e colocar na segurança. Pensa aqui comigo, se você fosse o investidor que colocasse o dinheiro lá, você ia manter seu dinheiro lá? Claro que não, você ia querer tirar pela segurança. Então, nesse momento, os investidores começam a optar pela segurança. Da mesma forma, vão tirando da Rússia, que também era um grande ponto de investimento. Vão tirando de lá e colocando em lugar mais seguros. Ah, mas o Brasil é muito seguro? Não, o Brasil não é um país tão seguro, só que corre menos riscos do que diversos outros países. E como eu já falei, ele tem esse ponto a favor de ser um grande exportador. Então ele acaba sendo o alvo dos investidores externos, aonde eles vão tirando esse país lá da Rússia, da Ucrânia e vão procurando outros países para investir. Alguns preferem investir na segurança, mas ainda te deixa um pouco do dinheiro deles para poder colocar ali um país emergente, que é o caso do Brasil. Então, com isso a gente tem um fluxo gigante de entrada de pessoas entre aspas, né, de dinheiro aqui no Brasil. As pessoas começam a trazer o dinheiro para o Brasil, começam a investir na Bolsa Brasileira, até porque a nossa bolsa está bastante barata, está bem abaixo, agora ela começou a se recuperar,
mas ela ainda está barata frente ao dólar, frente a outras moedas mais fortes. Então isso começa a mostrar o porquê a desvalorização do dólar. Porque se tem muita gente procurando pelo real, muita gente comprando o real e se desfazendo, entre aspas, do dólar, significa que a oferta do real mantém a mesma, só que a demanda aumentou, porque tem mais gente querendo comprar. E isso faz com que o real se valorize. Faz com que o real se valorize e, consequentemente, o dólar se desvalorize, porque as pessoas estão vendendo dólar para comprar real, trocando dólar por real. Então estão se desfazendo, entre aspas, aí, do dólar para poder optar pelo real. E isso vai levando a valorização ali do real e desvalorização do dólar. Ah, Jonathan, mas é só isso que está acontecendo? É só isso que está levando à desvalorização do dólar? Não, não é só isso. Se observarmos toda a história do dólar, toda a história do dinheiro, a gente vai ver que 40% do dólar foi impresso somente de 2020 para cá. Então a gente vê que tem um número elevado de impressão de dinheiro, de impressão do dólar. Isso leva à desvalorização do mesmo, porque se tem muito dinheiro em circulação, ele vai perdendo valor. Porque é só você pensar o seguinte, se você tem um celular e só você tem esse celular no mundo e todo mundo quer ele, esse celular vai se valorizar bastante, confere? Você vai colocar o preço que você quiser, você vai querer vender. Se você quiser vender, vai vender pelo valor que você quiser. Então, é algo que você começa a considerar. Você deixa o seu celular valorizar e mantém ali querendo vender ou não. Isso acontece com as moedas. Se tem muita moeda em circulação, pouca gente procura, porque tem muita circulação, então não tem muito valor. Agora, se tem pouca, aí começa a valorizar um pouco mais, porque tem pouca moeda, as pessoas querem mais, as pessoas começam a falar assim, cara, se eu não comprar agora, se eu não ter um pouco daquela moeda agora, pode ser que eu fique sem, entre aspas aí, porque não vai ter mais, tem pouca moeda em circulação. Então, se tem pouca em circulação, a moeda se valoriza. Se tem muita circulação, a moeda se desvaloriza. É só a gente observar o caso da Venezuela. A gente vê lá que muito dinheiro, muitas notas, muitas cédulas, não consegue comprar praticamente nada. As pessoas perdem uma montanha de dinheiro lá, praticamente do tamanho desse livro aqui, para poder comprar um rolo de papel higiênico. Então, é só você observar. Tem muito dinheiro em circulação lá, só que o dinheiro não tem valor algum porque tem muita circulação. É igual o papel, por exemplo, papel normal. Ninguém dá valor ao papel porque tem muita circulação. Onde você olhar, praticamente você vai ter um papel. Então, não tem valor assim de dinheiro, de moeda. Agora, se você vai lá e imprime, é um papel especial, claro, né? Mas imprime lá a cédulazinha, já começa a ter mais valor, porque tem ali a numeração, tem tudo que transforma em dinheiro, né? Transforma esse dinheiro, esse papel, em dinheiro, em moeda. Então, o elevado número de impressão do dólar levou à desvalorização do mesmo. Mas isso está acontecendo só agora por quê? Porque só agora começou a sofrer as consequências, entre aspas, aí. Então, a tendência de muitos especialistas é que o dólar continue se desvalorizando até o final do ano, porque há essa questão, para poder o governo retirar esse tanto de dinheiro em circulação, reduzir, colocar no patamar normal, ele tem que elevar as taxas de juros, que é o caso que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo. A gente teve a distribuição do Auxílio Brasil, auxílio emergencial, muito dinheiro em circulação e chegou um momento que as coisas estavam ficando muito caras. Então o governo teve que elevar a taxa Selic, que é para poder controlar o dinheiro em circulação e começar a recolher, que é para poder deixar ali o nível de dinheiro ali em circulação normal, que é para poder a população conseguir se manter com o mesmo e não ter nenhuma inflação, nenhuma desvalorização do real. Só que aí o Brasil começou a fazer isso primeiro do que diversos outros países. Agora, tem alguns países da Europa, os Estados Unidos, por exemplo, agora que estão elevando os juros, agora que estão elevando as taxas, e isso levou à desvalorização da moeda deles, porque é uma taxa tardia, entendeu? O Brasil já se recuperou um pouco, já elevou a taxa, já recolheu um pouco do dinheiro, isso começou a normalizar o valor do real, e como ele estava com o dólar muito dinheiro em circulação, levou à desvalorização do mesmo. Enquanto ele não conseguir normalizar essa situação do dinheiro em circulação, vai continuar caindo e vai continuar sendo benéfico para o Brasil ainda mais. Porque nesse momento, nossos investidores brasileiros, que têm muita exposição ao real, começam a migrar para o dólar, porque sabe que em algum momento pode se valorizar novamente, porque por todo o histórico do dólar, que é uma moeda bem forte, é uma moeda que é confiável e que praticamente todos os investidores buscam pela segurança. E como eu falei, estamos em um momento de busca pela segurança devido ao que está acontecendo no mundo como um todo. Ah, Jonathan, mas essa migração dos investidores brasileiros para o dólar não vai levar à desvalorização do real e valorização do dólar novamente?
Não, porque o volume de dinheiro aqui que circula, o volume de real que circula é muito menor do que o volume de dólar. Porque se você for observar, alguns dados mostram que só em fevereiro deste ano já entrou 4 bilhões de dólares aqui no Brasil. Então, é muito dinheiro, muito dinheiro. Agora você multiplica aí, 4 vezes 5 vai para 20 bilhões de reais. Então, é uma circulação de dinheiro muito grande. Para o investidor brasileiro tirar todo esse dinheiro daqui e colocar lá fora, ele tem que ter muita grana, muito cacife para poder conseguir bancar isso daí. Aí você deve estar se perguntando, Jonathan, mas a desvalorização do dólar não levaria, consequentemente, à redução dos preços aqui no Brasil? Não necessariamente, porque, como a gente está observando, né, não está levando tanto assim a essa desvalorização. O que você tem que entender é o cenário. Como já falei, a gente tem que ver que a situação da inflação não está só no Brasil. A inflação está no mundo todo. Eu trouxe alguns dados aqui para você ver. Em Portugal, a inflação bateu 5,3%, sendo que em 2019 era 0,42%. Então, se você observar, é uma elevação muito grande nesses últimos 2 anos, 3 anos aí. Então, não é só no Brasil que a gente está nessa situação, é o mundo como um todo, porque teve a paralisação da pandemia, reduziu os estoques, com a redução dos estoques, diminuiu a oferta e a demanda continuou a mesma ou até aumentou, porque as pessoas continuaram em casa e continuaram consumindo ainda mais. Se a demanda aumentou ou manteve pelo menos a mesma e o estoque diminuiu, como eu já falei, se tem muita procura e pouca oferta, isso tende a se valorizar e levou ao aumento dos preços. Quando voltou a produção, quando voltou a abrir tudo, as pessoas foram para as ruas, entre aspas, foram trabalhar de uma vez só e a demanda, a oferta continuava a mesma, só que a demanda nesse momento aumentou por diversos produtos, o que elevou ainda mais a escassez dos recursos do que tinha já produzido, reduzindo ainda mais os estoques, causando essa problemática aí de oferta e demanda. Se você observar também, nos Estados Unidos, os juros bateu 7,9%. É o maior dos últimos 40 anos. Então, são números elevados, são países aí de referência, principalmente para pessoas aqui do Brasil que querem migrar para outros países. Normalmente são esses 2 destinos, Portugal e Estados Unidos. Então, basta você observar e você vai ver que não é só no Brasil que as coisas aumentaram. Não é só no Brasil que a gasolina está cara, não é só no Brasil que o arroz está caro, não é só no Brasil que a carne está cara, não é só no Brasil que a gente está passando pelo que está passando. É o mundo como um todo. Então, como eu falei, é só você olhar o macro que você vai começar a entender ali o micro que está acontecendo aqui. Olha para o mundo todo e observa e vai ver o que está acontecendo aqui. Aí você já deve estar falando assim, beleza, mas como que o Bitcoin se encaixa nisso? Você falou no início do vídeo, o Bitcoin se valorizando, etc. Como eu já falei para vocês, a gente está num cenário de muita incerteza. É um cenário que está acontecendo guerra, estão negociando já, né? Mas a gente não sabe se vai realmente acabar ou se um outro país vai invadir, entendeu? Pode ser que amanhã tenha guerra entre qualquer outros países aí. Porque eu, particularmente, lembro que eu estava no ensino médio, eu com meus colegas a gente gostava de falar sobre isso, sobre guerras, etc. E eu, sinceramente, já havia afirmado, cara, não vai ter outra guerra, nenhum país é doido, porque não tem vantagem nenhuma em ter uma guerra. E acabou acontecendo, acabou tendo essa guerra e isso abriu os olhos de muitas pessoas. Porque assim como eu que achava que, não vai ter outra guerra porque o ser humano está evoluído, a gente já tem um pensamento mais evoluído, não vai ter outra guerra. E aí, eu falo assim, e se tiver outra guerra, vai acabar com o mundo e vai ficar pouquíssimas pessoas vivas. E existem muitas pessoas que também pensam assim, ou pelo menos pensavam, né? E eu já mudei até de opinião também. Que achavam que não ia ter outra guerra, que não ia acontecer uma terceira guerra, que os países não iam mais invadir um outro, porque já estávamos evoluídos. E foi lá e aconteceu. E isso fez com que as pessoas buscassem pela segurança, porque elas falavam assim, caraca, eu tinha convicção de que isso não ia acontecer. Então, se você mora em um país que tem algum problema com o vizinho, com um país vizinho, por exemplo, se o Brasil tivesse algum problema aqui com a Venezuela, com o Paraguai, tivesse ali um querendo invadir o outro o tempo todo, a gente também estaria buscando por uma segurança maior, querendo colocar o dinheiro em outras moedas ou até querendo mudar de país pelo medo da guerra, entendeu? Pelo medo de que isso acontecesse. Então você tem que ver que as pessoas que moram nesses países elas estão buscando essa segurança e até quem não mora também está buscando a segurança do Bitcoin. Mas como que o Bitcoin é seguro? O Bitcoin é seguro porque existe um número finito. Lembra que eu falei lá do dinheiro? Quanto mais dinheiro em circulação, mais ele perde valor. O Bitcoin não tem essa condição. O Bitcoin tem ali um número finito de dinheiro, de Bitcoins. Então, existem somente 21 milhões e nem todo ele foi minerado e boa parte dele já foi perdido, porque o Bitcoin funciona no sistema eletrônico, funciona ali no computador, entre aspas, na nuvem, né, na internet.
Então, se você tem acesso ao Bitcoin, compra, esquece a chave da sua wallet, que parece um pendrivezinho lá, né? Ou da sua carteira digital, ou da sua corretora, e você não consegue encontrar mais essa senha, praticamente você perdeu aquele Bitcoin. Não tem como você resetar a senha, não tem como você procurar um outro lugar para poder conseguir. Assim também como não tem como o governo ir lá e taxar o Bitcoin até o momento. Não tem como também o governo ir lá e imprimir mais Bitcoin. Não tem como o governo ir lá e criar mais Bitcoin. Porque, como eu já falei, existe um número finito. Então, isso faz com que ele se valorize cada vez mais. Lembra que eu falei lá que as pessoas querem comprar para não perder um pedacinho do Bitcoin, não perder um pedacinho daquela moeda? É o que está acontecendo e é a realidade do Bitcoin. Na verdade, não só do Bitcoin, diversas outras moedas, só que o Bitcoin é o que mais valorizou, é uma das mais fortes aí no mundo das criptomoedas. E também, se você observar o cenário mundial, o cenário global, você vai ver que essa busca pela internet, pelas FTs também está aumentando, pelo metaverso que foi criado recentemente, então as pessoas acabam se expondo mais ainda nessas moedas eletrônicas. Então, é só você ver que é muito simples que as pessoas estão fugindo, entre aspas, do Bitcoin pela segurança de ter uma moeda que não é confiscável, que o governo não vai conseguir confiscar, por uma moeda que não vai ser impressa, que não vai perder o valor, e por uma moeda que é aceita no mundo todo. Então, se você chegar lá nos Estados Unidos com Bitcoin, vai ser aceita. Se você chegar, sei lá em Portugal, vai ser aceito. Se você chegar na Venezuela, vai ser aceito. Se chegar em qualquer país, vai ser aceito. Apesar de ter alguns países que proibiram ali a negociação do Bitcoin, mas ainda é uma moeda que você consegue negociar ela em qualquer lugar do mundo. É tipo o ouro. O ouro é uma grande fonte ali de segurança, porque existe um número finito também de ouro. Só que ali o ouro você tem mais o risco de perder, de ser roubado, etc. E já o Bitcoin, só se você perder a senha, praticamente. Porque ou se alguém for te roubar e você passar a senha. Senão, essa pessoa não vai conseguir ter acesso ao seu Bitcoin, à sua carteira. Então a gente tem, com todo esse movimento de segurança, os investidores fugindo para o Bitcoin pela segurança que o mesmo passa, pela segurança que as pessoas sentem ao investir em Bitcoin. Até porque tem grandes nomes como Robert Kiyosaki, aqui no Brasil tem Bruno Perini, Thiago Nigro, que são investidores renomados que defendem essa posição em Bitcoin, que defendem que é ótimo se expor em Bitcoin e que não se expor ao Bitcoin você estaria correndo um risco de ser taxado, de ter seu dinheiro assegurado pelo governo, dinheiro confiscado pelo governo, ou até mesmo de perder essa grande oportunidade de ganhar muito dinheiro. Então, as pessoas vão vendo esses investidores e começam também a ir para essa linha e para esse lado. Então, espero que você tenha aprendido, tenha entendido como é que funciona mais ou menos o que levou à valorização dos preços. É só observar que o grande número de entrada do dólar no Brasil, ou até mesmo a impressão do mesmo, é o que está causando essa desvalorização aqui no Brasil, a valorização do real. Se você vê, a nossa bolsa foi uma das que melhor performou nos últimos meses aí, porque teve esse grande volume de entrada e teve essa valorização. Ela estava lá em torno de 105, 110 pontos, agora ela bateu 120 e está aumentando ali cada semana está aumentando mais um pouquinho. Então, isso é ótimo para o Brasil, isso é ótimo para o nosso mercado. Então, você já dá para entender o porquê que o dólar está se desvalorizando. E o Bitcoin é mais pela segurança. As pessoas estão buscando a segurança para não ter o dinheiro confiscado, não ter o dinheiro preso ali pelo governo e, se precisar sair do país que mora, conseguir negociar em qualquer outra moeda. Não só o Bitcoin, mas também como o ouro, como alguns outros metais que são ali, que tem um número finito e que são altamente raros. Então, que as pessoas estão buscando pela segurança e estão com medo de acontecer algo no país delas e elas não conseguirem tirar o dinheiro de lá, com medo do governo confiscar, ou até mesmo se elas fugirem do país aí, né, elas conseguirem chegar em outro país e conseguir negociar. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha acrescentado algo e que tenha te ajudado a entender o mercado, tenha te ajudado a entender o cenário atual. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e um forte abraço. You